Boa tarde, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na minha e na tua vida. Hoje iremos abrir as Sagradas Escrituras. Iremos falar de um tema muito importante, que fala de sinais da volta de Cristo. Iremos abrir em Mateus 24. Primeiro, vamos lá em Pedro, vamos falar em Pedro. Olha o que diz 2 Pedro 1, versículo 21. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, pessoas santas, falaram da parte de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Eles movidos pelo Espírito. Homens como eu e como você. A diferença é que eles se colocaram à disposição de Deus para que a Bíblia fosse escrita em linguagem humana. Nós temos hoje uma coleção de livros à nossa disposição. Ele diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, desde Gênesis a Apocalipse. Toda a profecia foi inspirada por Deus. O Espírito Santo estava na vida desses homens, aonde ele traz mensagem para mim e para você. E o tema de hoje iremos falar sobre sinais da volta de Jesus. Nós vamos abrir a palavra aqui e iremos ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra. Inclusive, vamos começar com Mateus 24, tá bom? Mateus 24. A pergunta diz, que sinais haveria, olha só, no mundo social? Sinais que antecederia a vinda de Jesus. Como você está hoje? Está se preparando para a volta de Jesus? Nós sabemos que o mundo de hoje, pessoas não estão preocupadas. Pessoas que vivem a vida normalmente, saem de casa, vão trabalhar, entram nas redes sociais. Isso faz parte da vida do homem. Só que a Bíblia, ela nos mostra, ela nos traz um alerta que Jesus irá voltar. Amém? Vamos abrir em Mateus 24. Tá aqui bom? Em Mateus 24, vamos para o versículo 6, 7 e 8. Olha o que diz aqui. E certamente ouvireis o quê? Falar de guerra. Rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e o quê? E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Olha que profecia aqui. Jesus, os discípulos perguntaram a Jesus: quando ia ser consumado a vinda dele? E Jesus aqui, nós percebemos que em Mateus, ele começa a falar alguns dos sinais. Podemos aqui notar, Jesus aqui, Mateus 24, é uma profecia, mostrando o tempo do fim. Aqui Jesus, ele estava ali no Monte das Oliveiras. Os discípulos amedrontados, porque Jesus havia feito uma profecia para o templo de Jerusalém. Quando Pedro chamou Jesus e disse, veja a maravilha do templo. E Jesus disse que, em verdade vos te digo, que não sobrará pedra sobre pedra, antes que tudo seja derribado. E mais ou menos ali no ano 70, houve uma invasão, aonde Jerusalém foi sitiada. E Pedro lembrou da profecia, a qual Jesus havia dito. Parcialmente, essa profecia se cumpriu ali no ano 70, com a queda, com a destruição de Jerusalém, aonde muitas pessoas morreram no cerco de Jerusalém. Aqui em Mateus 24, ele completa essa profecia, indicando o tempo do fim. O meu tempo, o seu tempo. Muitas pessoas não se ligam, não se atentam. Muitas pessoas não se preparam.
para a vinda de Jesus. E ele está voltando. Assim como diz aqui, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Jesus ele diz aqui que é necessário que tudo isso aconteça. Aqui é um dos sinais, né, que antecederia a vinda dele. Nação se levantará contra a nação. Rumores de guerra em muitos lugares. Hoje não é diferente no meu dia, no seu dia. Nós vemos aí a Rússia contra a Ucrânia. E nós vemos muitas guerras acontecendo. Não é difícil se você abrir as redes sociais, televisão, telejornais, você vê que terremoto em vários dos países acontecendo, aonde vento forte nos Estados Unidos da América, na China, em muitos países você vê, no Brasil principalmente, enchentes acontecendo em muitos lugares. E a minha pergunta é, e como eu e você está se preparando? Será que de fato nós estamos atentos às profecias? Jesus aqui, ele profetizou algo que aconteceria no meu tempo e no seu. Essa palavra é para você. Olha o que diz aqui mais adiante aqui, ó. Esses sinais têm se cumprido ao longo da história, mas ocorrerão com maior intensidade e rapidez. Quando Cristo ele se aproximar, quando ele estiver às portas, mais sinais acontecerão com mais rapidez, com mais força. Muitas pessoas entram nas redes sociais somente com o interesse de buscar muitas coisas que não é o reino de Deus. Talvez muitas pessoas entrariam, né, nesse canal se fosse para falar outras coisas. Mas como não é do interesse de muitos, as pessoas não entram. Porque a nossa obrigação não é agradar a A nem a B, mas passar a mensagem de Deus. Testemunhar do amor de Cristo. Ele diz aqui, né? Nós vamos falar sobre a volta de Cristo por etapa, para que o vídeo não fique muito longo. E vamos, no decorrer da Bíblia, do estudo, vamos falar sobre esses sinais. Aqui o primeiro sinal é no mundo social. Rumores de guerra, ele diz, em vários lugares. Ele diz mais aqui, vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Não se preocupe. Muitas pessoas se preocupam quando liga a rede de TV, vê notícias acontecendo, a Rússia invadindo a Ucrânia, e muita preocupação. Mas a Bíblia diz, isso é um sinal que Cristo está voltando. E como você está? Como é que está a sua vida com Deus? Você está se santificando? Você está, de fato, entregando a tua vida a Jesus? Porque muitas pessoas vivem uma vida como se fosse que Cristo não irá voltar. E segundo aqui, ele diz, vede, não vos assusteis, porque assim é necessário acontecer. Mas ainda não é o fim. O fim não vem quando a Rússia luta contra a Ucrânia. A vida de Jesus não vem quando um país se levanta contra outro. Contra o reino, contra o outro. Contra a nação, contra a outra. A Bíblia diz, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Ele diz, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. E isso não é ainda o bastante. Além de o reino se levantar contra o outro, além de nação se levantar contra a outra, haveria fome. E muitos fica se escandalizado quando há fome em vários países, mas isso é profético. É para que Jesus, quanto mais Jesus estiver às portas, mais coisas irão acontecer. Eu não estou aqui com o objetivo de ganhar likes. Eu não estou aqui com o objetivo de ganhar com o YouTube. Não é isso. Por mais que tenha 10 pessoas, 5 pessoas, para mim já é o necessário. O importante é pregar o evangelho, é levar a palavra de Deus. E olha só o que diz aqui mais adiante. Ó. Próximo da vida de Jesus, conforme a palavra de Cristo, eles são o quê? Os princípios das dores. Mas um tema qual nós iremos estudar e parar por aqui, continuaremos amanhã. Falando sobre sinais. Aqui é um dos sinais no mundo social.
As pessoas se escandalizam quando as coisas acontecem em nossa volta. Quando ligamos as redes sociais, o rádio, a internet, ficamos escandalizados como se fosse... Né, vai na Bíblia. Tudo aqui já está escrito antes que aconteça. Já está profetizado em Mateus 24. É um dos sinais para a vinda de Jesus, quando todas essas coisas acontecerem, é indicando, se prepare, se santifique. Se você realmente se afastou de Deus, trate a voltar. Se arrepende, confesse seus pecados. Busque a Ele. E olha o que diz aqui mais adiante. Isso é no mundo social. Certamente ouvireis falar. É o que nós vemos hoje na televisão, nas rádios, na internet. Ouvimos falar fome, terremoto, enchente em muitos lugares. E a gente se escandaliza. Ele mesmo diz aqui na palavra, vede, não vos assusteis. Não se preocupe. Tudo isso é sinais. Se não acontecer nada desses sinais, como Cristo irá voltar? Ele voltará quando essas coisas estão acontecendo. E olha só o que diz mais aqui, mais adiante. Isso é um sinal no mundo social. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Olha só. Tudo isso que Jesus aqui profetizou, rumores de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremoto, fome, pandemia. Tudo isso é princípios das dores. Mas precisamos entender, precisamos crer, precisamos nos firmar, precisamos nos santificar, precisamos buscar a Ele. Muitos estão dando mais credibilidade às coisas do mundo, colocando mais importante o trabalho, mais uma rede social, usando mais a tecnologia, a internet, o Facebook, o Instagram. O que você está postando no Instagram, na rede social, no YouTube? Muitas pessoas têm muitos seguidores com o intuito de ganhar dinheiro somente focando no dinheiro. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar. O primeiro mandamento da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e todo o teu entendimento. Falar de Deus, muitos parece que é aterrorizante. Quando fala de Deus, parece para muitos é chato. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade. A palavra de Deus é um preparo para mim e para você. Hoje é necessário que eu e você venham se preparar. Coisas estão acontecendo no nosso mundo aí, social. Enchente. Não é tão longe de a gente se ver, mesmo aqui em São Paulo. Quantas enchentes, quantas ilhas desmoronando, caindo. Tudo isso acontecendo. Ele diz, vede, isso tudo é princípio das dores, mas ainda não é o fim. E olha só, mais uma pergunta. Que grandes sinais no mundo natural indicaria a proximidade da volta de Cristo? Aqui nós falamos no mundo social. Mundo social o quê? É uma nação se levantando contra a outra. É um reino contra a outra. É quando você vê fome em vários países. Mas isso é profético. Isso aqui é Bíblia, é profética. Jesus já profetizou. Ali eles estavam o quê? No Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Pedro perguntou qual o sinal haverá da vinda de Jesus. E ele começou a dizer, eu irei vir quando nação se levantar. Quando vocês ouvirem rumores de guerra. Quando vocês verem terremoto. Quando vocês verem o que ali nação é fome em vários lugares. E as pessoas não estão entendendo. Pandemia, isso faz parte, um dos sinais da volta de Jesus. E no mundo natural? Olha só o que diz aqui. Vamos abrir Mateus 24, versículo 29. Vamos abrir rapidamente e vamos ler. Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Então aparecerá um sinal do Filho do Homem e todo o povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo aonde? Nas nuvens do céu com poder e muita glória.
Aqui nós estamos falando em Mateus 24, versículo 29, de o segundo sinal. O segundo sinal que Cristo irá voltar, ele está mais perto do que antes, seria aqui no mundo natural. Se lembra que nós, logo em seguida, aqui diz que a tribulação daqueles dias. Quando tudo isso acontecer, no mundo social, nação se levantando, rumores de guerra, fome, terremoto em vários lugares, em vários países, epidemias em Lucas 21 fala. Logo, todos esses dias de tribulação. E tem mais ainda. Após o fechamento da porta da graça, o selamento, haverá o povo de Deus selado. Vamos falar isso mais à frente. Irá cair as 7 pragas. Se você ler depois Apocalipse 15 e o 16. Você vai ver ali Deus enviando os 7 anjos com as 7 taças, com a cólera de Deus. Vinda sobre a terra, cairá sobre aqueles que não aceitaram a Deus, não aceitaram a graça. Viveram aí como a vida, né? A vida normalmente, não se preocupando, não buscando, dando mais credibilidade às redes sociais, dando mais credibilidade a um canal, muitas das vezes, que não tem entretenimento nenhum. Inclusive, eu vendo um canal aqui no YouTube de uma pessoa que o canal dela é só para comer. Ela coloca ali um bolo, ela coloca ali um hambúrguer do tamanho, não sei do tamanho, não tem nem como falar. E o trabalho dela é só comer. Comer, 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 comer. Muitos de vocês vão pasmar. Ela tem mais ou menos ali uns 700 mil inscritos, quase 1 milhão de inscritos. Seguindo uma pessoa que só come. O prazer da pessoa é comer. Ali trazendo doença, porque quando você come exageradamente demais, e a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Não nos convém isso agora. Mas aqui fala que logo em seguida a tribulação daqueles dias, olha aqui os sinais no mundo natural. Primeiro, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Imagina só. Nesse momento aqui, os sinais do mundo natural, as estrelas do céu, do firmamento, cairá. E olha só o que diz aqui, segundo a palavra de Deus. Grandes sinais no mundo natural marcaram o início. Diz que teve uma data, onde ali por volta de 19 de maio de 1780. Diz que nos Estados Unidos, diz que pela manhã até a noite, uma intensa escuridão ocultou toda a luz solar na Nova Inglaterra. Imagina só, o dia inteiro virou noite. Sinais no mundo natural já têm acontecido desde a profecia de Jesus em Mateus 24. E vem acontecendo em nossos dias. E olha só o que diz mais adiante aqui, que naquela noite a lua na fase cheia apareceu na cor de sangue, na noite de 13 para 14 de novembro de 1833. A lua se tornou da cor de sangue. Mas aqui o interessante que eu tenho para falar para você, meus irmãos, é que precisamos nos preparar. Sinais estão acontecendo em nossos olhos. Antes que o jornal anuncia um acontecimento, a profecia, a Bíblia já anunciou antes de acontecer. E vai acontecer. Aqui a Bíblia é a revelação, é Deus mostrando para você, falando diretamente com você. Sinais no mundo social, agora no mundo social. Por quê? Porque antes da vida de Cristo, esses sinais aconteceriam. O céu não dará a sua claridade, como diz aqui. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas do firmamento, e as estrelas
cairão sobre a terra. E o firmamento serão abalados. Jesus, meu irmão, está voltando. Vamos nos preparar. Aqui 2 sinais que eu falei hoje. Sinais no mundo social e no mundo natural. E após esses sinais vir acontecer, já estão acontecendo já. As guerras já têm se levantado no decorrer da história. Guerras mundiais que têm acontecido. Tudo isso, Deus está falando ao teu coração nesta tarde. Então, no teu coração. Amanhã nós iremos falar terceiro sinal no mundo religioso. No mundo religioso. E é um dos sinais que tem acontecido dentro das nossas igrejas. Em todas as igrejas aí no mundo afora. Outros sinais, o terceiro sinal no mundo religioso. Isso são sinais falando da vinda de Jesus. Como Jesus diz em Mateus 24, versículo 3, e diz-nos quando sucederão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha só, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A Bíblia está aqui já nos mostrando quais serão esses sinais. E o que eu, de fato, estou fazendo. Estou preocupado com muitas coisas. Pensando no ano que vem, como será. Querendo comprar um carro mais novo do que eu tenho. Querendo uma casa melhor que isso. Nada disso. Estou dizendo que não podemos buscar. Mas as pessoas estão esquecendo do principal. A profecia está se cumprindo aos nossos olhos, enquanto as redes sociais estão mostrando somente os sinais que estão acontecendo, né, no mundo ali. Porque eles estão lá. Mas a Bíblia já está profetizando o que vai acontecer. Amanhã nós iremos falar sobre o terceiro sinal no mundo religioso, indicando a vinda de Jesus. Nós estamos falando de sinais da vinda de Jesus. Falamos 2. E qual é a sua decisão? Eu não estou aqui trazendo aqui, buscando elogio de ninguém. Eu estou aqui usando, pelo menos, as redes sociais para falar do amor de Deus, para testemunhar, falar, para que as pessoas venham se conscientizar. Nós estamos indo para um lugar onde é eterno. Ele diz aqui em Mateus, olha o que diz aqui em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu um sinal de quem? Do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Diz que vai aparecer um sinal após esses sinais acontecer, social, natural, estrelas caindo, a lua não dando sua claridade. Ele virá. Ele voltará. E o que você está fazendo? Qual é a sua decisão? Eu estou aqui somente transmitindo a mensagem. Para que você possa entregar a sua vida a Jesus. Eu não estou aqui, que nem eu havia falado, querendo me parecer melhor que os outros. Só estou aqui mostrando a realidade, o que está acontecendo. E as pessoas, só que Mateus 24 diz também que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Hoje não é difícil de ver pessoas que já se esfriaram o amor. Pessoas que não têm mais a compaixão, não têm mais o amor pelo próximo. Pessoas que realmente transgridem o mandamento de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida.